Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Passando por aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela pode ser considerada como uma bússola, porque ela sempre vai nos dar a direção. Ela sempre vai nos dar a direção certa. Por quê? Porque ela é recheada. Ela é recheada de exemplos a ser seguidos e também recheada de exemplos a não ser seguidos. De pessoas, de atitudes, de feitos, tanto para ser seguido quanto para não ser seguidos. A Bíblia vai dizer sobre um rei por nome de Acaz, um exemplo para não ser seguido. Por que para não ser seguido, irmã Patrícia? Porque a Bíblia vai dizer que ele era rebelde. Ele não andou nos caminhos da palavra de Deus. Ele não seguiu ao Deus de Israel. Por ao contrário, ele serviu a outros deuses, ele se curvou e se prostrou diante de outros deuses e fez coisas terríveis. Ele chegou a queimar os seus filhos a deuses estranhos. Esse rei, por nome de Acaz, que foi rei de Judá, a Bíblia diz que por causa da sua maldade, por causa do seu pecado, o Senhor permitiu que Judá fosse cercada e perseguida pelo rei da Síria e também pelo rei de Israel. E com isso Judá perde território. Com isso Judá perde espaço. E a Bíblia diz que o rei Acaz, quando se vê perdendo, ao invés dele rever os seus conceitos de vida, ao invés dele rever a sua postura, a Bíblia diz que ele procura fazer aliança com o rei da Assíria. Ele pega utensílios que eram da casa de Deus e barganha uma certa proteção com o rei da Assíria. Só que com isso ele não ganha nada, porque o rei da Síria não mantém a sua palavra e, por ao contrário, também se levanta contra ele. E sabe o que o Acaz ele faz? Vendo as coisas só complicarem, vendo as coisas só piorarem, ao invés de puxar o freio da rebeldia e dizer: eu estou cansado de ficar lutando, de ficar remando contra a maré, sabendo que eu estou errado. Ao contrário disso, ao invés de se humilhar diante de Deus, que é poderoso para perdoar, ao invés de recomeçar, ao invés de voltar da onde caiu e começar a fazer tudo direito, não, o Acaz, ele olha para um altar que havia em Damasco, que servia para queimar incenso a deuses estranhos, e ele diz: eu vou fazer um igual, porque se o rei da Síria está vencendo guerras por causa que ele tem um altar parecido com esse, eu vou fazer um igual. Tá lá o rebelde querendo imitar o ímpio, tá lá o rebelde querendo imitar o que não lhe convém. Ei, uma coisa é rei da Síria, uma coisa é não ter compromisso com o Deus da verdade, e outra coisa é você saber da verdade e fingir que não conhece para tomar caminho estranho. Quanto mais você se afastar de Deus, quanto mais você querer imitar o caminho do ímpio, o conselho do ímpio, a Bíblia diz que o caminho do ímpio é escorregadio, é à beira de abismo. Parece até ser bom, mas o final é morte. Então, para você que estava rebelde, que se rebeliou, que saiu da presença, ei, o recado é bem claro: para de ficar seguindo o caminho do ímpio, volta a levantar um altar ao Deus do céu, porque você sabe de onde você saiu, você sabe o caminho da verdade e você sabe o que você precisa voltar. Aleluia. Você precisa voltar, você não tem que imitar o caminho do ímpio. O Acaz, ele levanta um altar para imitar o rei da Síria, porque ele diz: a Síria está vencendo, a Síria está prosperando, a Síria está alcançando. Você lembra
Que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo elevou o Senhor num lugar alto e disse: tudo isso eu te darei, toda essa glória eu te darei se curvando, prostrado me adorares. Ele ofereceu glória, ele ofereceu poder, ele ofereceu riqueza. Mas para isso, Jesus tinha que corromper. Para isso, Jesus tinha que se prostrar. Então não se prenda a certos prosperar. Não se prenda a certos alcançar. Não se prenda a certas exaltações. Porque se essas exaltações, esse prosperar, esse alcançar, está vindo em cima de uma corrupção, em cima de uma coisa a qual Deus não está, que é bem longe do que Deus se agrada, não se prenda a isso. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta a riqueza? De que adianta os bens materiais se você pode perder a sua salvação? Ei, nessa terra tudo é passageiro, tudo passa, tudo perece. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Já dizia o pregador. Tudo vai perecer. Mas a palavra do Senhor, ela permanece firmada no céu para sempre. O Acaz levantou um altar semelhante ao qual ele tinha visto em Damasco, porque ele dizia: já que a Síria está prevalecendo, eu vou fazer igual. Ei, você que conhece a verdade, não tome conselho com o ímpio. Você que conhece a verdade, não siga o caminho do ímpio. Mesmo que você tenha caído, Deus é poderoso para te levantar. Não se conforme em ficar na lama. Não se conforme em comer bolotas de porcos. Ei, na casa do Pai ainda há espaço para você. Amando, ravasté. Na casa do Pai ainda tem lugar à mesa para você. Não se conforme, não. Lembra que na casa do Pai até o jornaleiro se alimenta bem. Até o trabalhador se alimenta bem. Então, neste dia chamado hoje, se você for alcançado por esta palavra, se você for alcançado por esta mensagem, deixa o caminho do ímpio, o ímpio, mas volta você, porque você conhece a verdade. Você conhece a palavra. Deixa que a palavra te limpa. Deixa que a palavra te restaura. Deixa que a palavra te levante. Deixa que a palavra te coloque no lugar, o lugar onde você tem que estar, que é a mesa do Pai. Não abra mão da oportunidade que Ele te dá. Acaz levantou um altar semelhante de um ímpio. Um altar onde Deus não estava. Não era para Deus, e sabendo ele que se Deus não guardar a cidade, se Deus não edificar, em vão é aquele que guarda, em vão é aquele que edifica. Ei, você tem batido em portas aonde Deus não está. Você tem batido em portas aonde Deus não está. Chegou o tempo, chega. Chega de ficar insistindo, chega de ficar batendo nessa tecla. Você está indo por um caminho onde Deus não está. Você sabe aonde encontrá-lo. Você sabe, porque a Bíblia diz que quando você me buscar de todo o coração, eu deixarei-me ser achado por vós. Você precisa colocar o seu coração nisso, nessa busca, e parar de ficar levantando altar, batendo em porta, porque fulano foi e a vida dela mudou, porque ciclano foi, nossa, e as coisas fluíram. Aonde não é um altar para Deus, a história, com certeza, o final não é esse que você imagina. Pode até parecer bom aos olhos,
Mas a palavra de Deus é fiel e diz: o final é perda e destruição. Então, neste dia chamado hoje, não seja um imitador de ímpio. Não se espelhe na vida do ímpio. Mas antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Porque assim irás bem e prosperará em todo o seu caminho. Fique com essa palavra. Compartilhe com alguém que precisa voltar. Compartilhe com alguém que precisa retomar. Não com altar, imitando para servir deuses da Síria, mas com altar, um coração quebrantado, contrito, para servir ao Deus dos céus. Que Deus te abençoe e até o próximo momento da palavra. Fica na paz.